Estamos ao vivo no Face. Já estamos ao vivo no Facebook. Deixa eu arrumar essa câmera. Estamos ao vivo no Facebook. Estamos ao vivo no Instagram. Olá, pessoal. Estamos ao vivo nas duas plataformas. Ótimo. Quem será que vai estar comigo hoje? Fazendo esse alinhamento de vida. Nós já fizemos alinhamento de carreira 2 semanas atrás. Hoje teremos alinhamento de vida. Alinhamento de vida. Nós vamos falar aí sobre vários itens importantes da nossa vida e que às vezes a gente não para pensar. Estamos no ar. Mira, que saudades, você tá aí. Precisamos marcar o nosso café. Precisamos. Estamos nos devendo esse encontro que a gente só enrola. Na verdade, vamos começar daqui a pouquinho nosso alinhamento de vida. Estamos online. Tem 3 pessoas no Face, mas eu não consigo ver quem é. Mas sintam-se abraçados. Vamos falar sobre a Lili, a Jéssica, meninas. Bem-vindas à nossa live. Peguem papel, caneta, post-its. Elaine está online também. Meninas, bem-vindas todas. Bem-vindas. Eu só estou esperando o pessoal entrar para a gente começar o conteúdo. Valzinhas, meninas, bastante gente. Que bom que vocês estão aqui. Então, aproveitem esse tempo aí que eu estou enrolando vocês, mas peguem papel, caneta, post-it. Eu falei do post-it porque é sério, porque depois a gente pode colocar esses post-its em locais estratégicos da nossa casa, que fiquem na nossa visão, para que a gente consiga se inspirar, se motivar. Carolzinha, Van... Sejam bem-vindas todas as vans que entraram, né? Que são 2, uma no Face e outra no Insta. Boa noite, pessoal. A gente vai começar a nossa live falando sobre alinhamento de vida. Há 2 semanas atrás a gente fez o alinhamento de carreira, então a gente focou em carreira, mas hoje a gente vai focar em vida. O William, até que enfim o William está presente na minha live. Sejam bem-vindos. Então, peguem papel e caneta, quem acabou de entrar. A Cássia, que eu sei que é a Carol. Né, Carol? Peguem papel e caneta, porque eu vou fazer alguns questionamentos para vocês. A live de hoje vai ser menos informativa e mais mão na massa. Então, a gente vai fazer aí o alinhamento de vida de vocês. E o que seria o alinhamento de vida? A gente vai passar por algumas perguntas que são importantes aí no sentido de reflexão sobre assuntos que no dia a dia a gente não costuma parar para pensar. Então, a gente vai hoje dedicar aí alguns minutos dessa quarta-feira para falar para refletir sobre a nossa vida. Então, quem quiser compartilhar alguma coisa aí na live, pode compartilhar. Quem quiser falar, eu tô aqui, acenar, pode, porque eu super amo as pessoas interagindo, porque às vezes parece que eu tô falando e tá todo mundo estático olhando pro computador, assim, ou pra tela do celular. Tá? Então, eu Vou começar, então. Acho que já deu tempo de todo mundo pegar papelzinho e caneta para a gente começar a fazer a nossa dinâmica de alinhamento de vida. Por que ela é importante, né? A primeira vez que eu me dei o prazer de fazer essa dinâmica foi com a minha coach. E eu achei tão incrível que eu falei, nossa, a gente não para pensar nisso no nosso dia a dia. São temas que talvez fiquem meio que intrínsecos, meio abafados ali no meio da correria que a gente vive, e a gente não pensa nisso. Então, eu chamo de alinhamento de vida porque realmente a gente passa por algumas áreas que a gente não costuma pensar. Então, a gente vai alinhando isso e colocando as coisas nos eixos.
né? Então, vamos começar com o conteúdo agora, porque eu acho que todo mundo que tinha que entrar já entrou, pegou papel, quem não entrou, assiste depois. Eu sei que as pessoas assistem depois porque elas me mandam mensagem. Aninha também entrou, bem-vinda. Adriele também. Sejam bem-vindas. E agora a gente vai começar efetivamente. Então, quem está com papel e caneta na mão, vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta é: quais são as 5 coisas mais importantes da sua vida? Quando a gente faz esse exercício, que a gente se pergunta quais são essas 5 coisas mais importantes da nossa vida, a gente visita aí coisas que às vezes estão tão no nosso dia a dia que a gente nem percebe que são coisas ou pessoas. Eu estou falando coisas, mas coloquem o que fizer sentido para vocês. Mas a gente não para pensar, né? Às vezes tipo, sei lá, você coloca lá, uma coisa importante da minha vida é a família. Mas será que a gente para pensar nisso no dia a dia? Será que as nossas decisões, quando a gente toma uma decisão, a gente está pensando nas consequências que essa coisa importante da nossa vida ela vai sofrer? Né? Trabalho, enfim, carreira, o que fizer mais sentido para vocês. Então, façam essa reflexão e coloquem aí quais são as 5 coisas mais importantes da vida de vocês. Eu vou falar aos poucos quais são as perguntas que eu vou passar para vocês, mas eu quero que vocês usem o tempo que for necessário para responder. Então, se fizer sentido anotar a pergunta e depois colocar aqui. Carol. Carol, tu já está fazendo lição de casa, né? Quem participou do encontro de protagonistas tem muitas coisas que já revisitou aí ao longo desses nossos encontros. Então, a galerinha que já está com o selinho protagonista já está mais antenado. Mas fica aí, Carol, não foge não. Estou de olho em você. Então, quais são as 5 coisas mais importantes da vida? Colocou lá quais são essas 5 coisas. Vamos para a próxima pergunta. Tiaguinho acabou de entrar. Bem-vindo, Tiago. Fabinho também. Bem-vindos. A próxima pergunta é: quais são as suas 3 metas mais importantes? Quais são as metas que você está aí focado em conquistar dentro desse ano ou até no máximo 2 anos? Eu falo que até no máximo 2 anos porque a nossa vida ela está num ritmo tão frenético que às vezes a gente coloca ali as metas e elas acontecem e a gente nem percebe, a gente não comemora, não celebra. Então, né? Vamos pensar aí, quais são as 3 metas mais importantes e dentro de um prazo máximo de 2 anos, ok? Ok. Perfeito. Então, coloquem aí essas 3 metas. Nem que a meta seja descobrir a meta. Eu sempre falo isso para algumas pessoas que falam: Fernanda, eu não sei o que eu quero. E agora? E agora, né, descobrir o que você quer é a sua meta. Não é mesmo? Oi, Jé. Seja bem-vinda. Então, e aí, né? Será que a gente conseguiu colocar essas 3 metas mais importantes? Ou a lista ficou tão enorme que tá, né? Tá precisando de mais post-it. O ideal é vocês colocarem cada resposta em um post-it diferente, tá? Porque isso é muito legal e depois vocês vão entender. Então, a primeira pergunta foi: quais são as 5 coisas mais importantes da sua vida? Para quem acabou de entrar. A segunda pergunta foi: quais são as 3 metas mais importantes? Então, pensem aí quais são as 3 metas mais importantes. E vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é: tchan, 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 tchan. Vamos lá. A terceira pergunta é: o que você faria e como você passaria o seu tempo se você só tivesse 6 meses de vida? E aí? Como que seriam esses 6 meses de vida? Então, o que você faria e como você passaria o seu tempo se você tivesse somente 6 meses de vida? Essa os olhinhos do William. Peguei no apêndice, né? Carol! Eu sempre falo, gente, coaching ele não é gostosinho. Ele tem que dar sabe, uma cutucada onde de repente você não tá olhando. Vanzinha, tudo bem? Meninas que estão no Face.
pessoal do Face, pessoal do Insta, obrigada por vocês estarem aqui. Sempre fico muito feliz por estar ajudando mais e mais pessoas quando a gente faz uma live, né? Porque a gente se conecta com pessoas que estão super longe da gente. Ok, e aí? Pessoalzinho lindo, anotou aí? Quais são... Como que você... Primeira pergunta, quais são as 5 coisas mais importantes da sua vida? A segunda pergunta é quais são as 3 metas importantes dentro dos 2 anos? Dentro desses 2 anos, então, quais são essas metas? 3 metas, vamos focar. E aí, a terceira pergunta é mão na pence, o que você faria e como passaria o seu tempo se só tivesse 6 meses de vida? Anotou? Belinha, Cris, sejam bem-vindas. Adoro essa presença de pessoas empreendedoras maravilhosas, adoro a presença de pessoas incríveis e inspiradoras. Vamos para a quarta pergunta. Eu vou dando um tempinho para vocês irem respondendo, porque tem algumas perguntas que levam um pouco mais de reflexão, né? Então, não tem problema, fiquem super tranquilos e vão no tempo de vocês. A live vai ficar gravada por 24 horas aqui no Insta e no Face ela vai ficar lá eternamente, caso você perca alguma pergunta na hora que estiver respondendo. Então, fiquem tranquilos, tá? Então, a próxima pergunta é: o que você faria se você ganhasse 3 milhões de dólares? O que você faria se você ganhasse 3 milhões de dólares? Então, vamos fazer uma reflexão, assim, pé no chão. Acabou de aparecer na sua conta 3 milhões de dólares que você acabou de ganhar, sei lá, um tio rico deixou de herança. Enfim, você ganhou 3 milhões de dólares, não é reais, é dólares. E aí, o que você faria? Né? Como que você ocuparia o seu dia a dia? O que você faria com esse dinheiro? Você ia gastar tudo? Ou você faria algum investimento? O que você faria se você tivesse esse depósito na tua conta, acordasse com esse dinheiro todo? Lilian, a volta ao mundo é sempre uma boa opção, né? A Lilian mandou uns emojis estranhos aí. Bom, então eu vou recapitular. A primeira pergunta foi quais são as 5 coisas mais importantes da sua vida. E eu quero que vocês pensem de uma forma global, mas pensem assim, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando só material, eu estou falando de pessoas, enfim, de coisas que essas pessoas proporcionam, amor, enfim, amizade. Isso também pode ser algo que seja importante para você na sua vida, ok? Sem problemas. Aqui a gente não tá para julgar ninguém. Eu acho que o legal é falar isso, porque às vezes quando a pessoa tá se respondendo, ela automaticamente vai se criticando, né? Ai, nossa, mas eu vou escrever isso. Fiquem livres para dar a resposta que vier do coração de vocês. Porque a primeira resposta, quando a gente recebe uma pergunta dessas, é sempre a mais original. A primeira resposta é aquela que vem assim, sem reflexão, é aquela que está internamente em você querendo gritar. Então, deem prioridade para a primeira resposta, ok? Então, vamos para a próxima pergunta. Tchan, 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 tchan. Ganhamos 3 milhões de dólares, ok? Próxima pergunta. O que você sempre, mas sempre quis fazer, mas sempre teve medo de tentar? Eu não sei se as minhas amigas estão online, mas eu tenho amigas que têm vergonha de fazer live. Eu não sei se a Paty tem, que ela acabou de entrar. O Lucas eu sei que não, ele faz live até quando o gato quer falar, né, Lucas? Mas é um medo, né? E ok, às vezes a pessoa sempre quis fazer dar esse passo, mas por vergonha, mais por medo de tentar, enfim, por N milhares de motivos, a pessoa não faz. Então, pensem aí, o que você sempre quis fazer, mas sempre teve medo de tentar. Até com gato, é isso aí. Eu não consigo fazer com o Joey. O Joey, ele não participa, ele é um gato mais introvertido. É um perfil mais analítico.
Falando de perfil comportamental, o Joey, ele é mais analítico, observador, ok? Nunca fez live, Ivan? Vamos fazer live na tua loja. A Van tem uma loja incrível. Vamos fazer live na loja, mostrar os modelitos para mulherada. Analista. Não, não, vamos colocar a cara a tapa. É isso aí, vamos lá, gente. Pós-protagonista. É verdade, a Carol teve vergonha de fazer a nossa sessão online. Ficou vermelha, bonitinha. Mas tem um monte de cliente que é assim, viu, Carol? Fica tranquila. Às vezes a pessoa fala, ai meu Deus, né? Eu vou falar pra pessoa do outro lado, ela nem tá na minha frente, que estranho. Rodriguito acabou de entrar, seja bem-vindo, Rodrigo. Vou recapitular então as perguntinhas, só para a gente ficar todo mundo na mesma linha, tá? Então, a primeira pergunta foi: quais são as 5 coisas mais importantes da sua vida? A segunda: quais são as 3 metas mais importantes? E coloquem aí dentro de 2 anos. Não vamos nos estender, porque como a gente está vivendo uma sociedade que a gente pisca, tudo muda, não adianta a gente colocar um plano para tão longe e deixar ele lá na gaveta achando que ele vai se realizar sozinho. Então, quando a gente coloca um prazo mais curto, as chances da gente se movimentar são maiores. Aí a terceira pergunta é: o que você faria e como passaria o seu tempo se você tivesse aí só 6 meses de vida? Ok? A quarta pergunta é: o que você faria se você ganhasse 3 milhões de dólares? Da noite para o dia alguém foi lá e depositou na tua conta. Então, o que você faria? E vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta 6, para quem está aí seguindo o fluxo e anotando nos post-its ou no caderninho de insights, como fizer mais sentido para vocês. Qual é a atividade da sua vida que te dá a sensação de importância, de propósito, de poder, de estar se sentindo bem ali fazendo aquilo? Te empodera, sabe? Pensa assim: qual é, então, o que você faz, que atividade que você faz na sua vida que te dá essa sensação de poder, de você estar ali se realizando e estar fazendo aquilo. Ok? Então, qual é a atividade da sua vida que lhe dá mais sensação de importância e poder? Pensem aí o que faz mais sentido para vocês. Olha, temos uma presença internacional. Laís, tudo bem? Que bom que você está aqui. Vamos para o próximo? Vamos para a próxima, então. Tô vendo a galera interagindo aí, adoro. A Mari tá super colocando aí as respostas. Obrigada, eu adoro a interação, acho legal isso, porque a gente vai se motivando junto, né? Vamos se colocando em movimentos juntos. Vamos para a próxima pergunta? Então, depois de qual é a atividade da sua vida que lhe dá a sensação de importância e poder, a gente vai aí para a pergunta 7, ok? Pergunta 7. A 7 é tipo, vamos imaginar, eu adoro imaginar, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa da criatividade, da comunicação, então a 7ª pergunta tem tudo a ver comigo. Imagine que existe uma pílula mágica. Essa pílula mágica você vai tomar e qualquer coisa que você fizer, você pode mudar no mundo, na tua vida, enfim. Você vai ter essa pílula mágica para poder se movimentar e fazer algo que mudaria algo na vida das outras pessoas, enfim. Então, vou reler, tá? Imagine que existe uma pílula mágica e que se você pudesse tomar e fazer qualquer coisa do mundo, essa coisa daria muito certo. Tá? Vamos colocar mais específico. Então, qualquer coisa que você fizesse daria muito certo depois de você tomar essa pílula. O que seria esta coisa que você faria? Se alguém não entender, me manda aí, Fê, não entendi, que eu repito, tá, gente? É que nem todo mundo é imaginativo como eu, nem todo mundo visualiza as coisas em post-its como eu. Ok? Então, eu vou repetir porque tá entrando mais gente, então só para as pessoas não perderem o conteúdo e também para quem já está aqui desde o começo revisar as respostas, ok?
Então, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta, vou revisar, porque a gente vai partir para uma outra fase da nossa live, tá? Então, primeira pergunta, quais são as 5 coisas mais importantes da sua vida? Segunda pergunta, quais são as 3 metas mais importantes? Terceira pergunta, o que você faria e como passaria o seu tempo se só tivesse 6 meses de vida? Quarta pergunta, o que você faria se ganhasse 3 milhões de dólares? Quinta pergunta, o que você faria, o que você sempre quis fazer, mas que você sempre teve medo de tentar, e aí você acaba não tentando por esse medinho aí. Tá? Vamos para a próxima. Qual é a atividade da sua vida que dá mais sensação de importância, propósito e poder? Quando a gente fala poder, não é poder de você usar o seu poder contra os outros, tá, gente? É poder de você se sentir bem, de você se sentir poderosa, ok? Ah, a Mari também é comunicadora, adoro. É isso aí, Mari. Eu também sou comunicadora executora. E a última pergunta é, imagine que existe uma pílula mágica e que se você tomasse, você pudesse fazer qualquer coisa no mundo. Então, qualquer coisa, tudo que você fizesse ia dar muito certo. Ok? Então, a gente vai agora começar a alinhar as coisas para vocês entenderem por que a Fernanda fez essas perguntas malucas para vocês às 20 horas, horário de Brasília. Ok. Olhando lá para as respostas, para a resposta da sua pergunta 1. Então, vamos lá. Respostas da pergunta 1. Vocês vão olhar para as suas respostas e o que tiver escrito ali vai estar relacionado com os seus valores pessoais. Ok? Então, olha lá na resposta e vocês acabaram de ter aí insights sobre os seus valores pessoais. E o que são os nossos valores pessoais? São tudo aquilo que está na base das nossas decisões, está na base das nossas dúvidas também. Os nossos valores, o tempo todo a gente está tentando satisfazê-los. É por eles que às vezes a gente quer mudar de emprego, porque de repente aquele emprego está sufocando um valor nosso. Então, é por ele que a gente quer fazer mudanças no nosso dia a dia, porque tem algum valor ali que está sendo massacrado. Então, observem aí a resposta de vocês e com toda certeza vocês vão ter aí o caminho mais próximo de descobrir quais são os seus valores pessoais que regem as suas decisões ao longo da vida. Ok? Então, para pergunta 2, que eram as suas metas, coloquem aí, do lado de cada uma das 3 metas, uma pequena ação que pode ser feita durante essa semana ainda. Vou dar uma semana para vocês, tá? Uma semana para vocês. Então, vamos pensar que até a próxima quarta-feira, vocês podem dar um pequeno passo. Obrigada, Mari. Vocês podem dar um pequeno passo para cada uma destas metas. Porque metas sem movimento, sem data, sem nada disso, não é meta. É mundo das ideias e tá lá só nas nuvenzinhas. Então, eu sempre falo que para uma meta ser uma meta, ela tem que ter um prazo e um pequeno passo dado. Ok? Então, aí na resposta 2, as 3 metas que vocês colocaram, coloquem aí uma pequena meta para cada uma dessas ações, uma pequena ação para essas metas e um prazo para que essas metas sejam cumpridas de fato. Ok? Então, metas, prazo e pequenas ações. Ok? Vamos para o terceiro. O terceiro, a gente estava falando sobre como você passaria os 6 meses de vida, né? Então, o que a gente tem que fazer aí? Olha que loucura, por que chama alinhamento de vida? Vamos olhar lá para as suas metas e comparar se essas suas metas seriam exatamente o que você faria se você só tivesse 6 meses de vida. Comparem se estão próximas, se estão alinhadas, né? Se essas metas elas estão muito distantes. Porque se vocês consideram essas metas importantes para a vida de vocês e que vocês querem conquistar isso dentro dos próximos 2 anos no máximo,
A gente acredita que se você tivesse só 6 meses de vida, você ia fazer o máximo para conquistá-las, já que elas são importantes, né? Então, observem se isso está alinhado. Se isso não estiver alinhado e não fizer sentido, tentem ajustar. Tentem ajustar o que pode ser ajustado aí dentro dessas metas. Enfim. Ah, Lucas, mas pode ver o gravado, tá, querido? Mas obrigado por ter participado. Então, pensando nisso, né? Olhando as metas, comparando se elas estão próximas ou muito distantes do que você queria se você só tivesse 6 meses de vida. Se tiver alinhado, perfeito. Se não tiver, veja se é possível fazer ajustes, pequenos ajustes, para que você consiga viver de fato o que é importante para você. Porque muitas vezes a gente fica vivendo coisas que no final a gente olha para trás e não sabe por que está vivendo aquilo. Eu sempre brinco que é aquela sensação de ir até a geladeira e não saber o que foi pegar, sabe? Muita gente vive essa sensação, tanto na carreira, quanto na vida pessoal, com relações, enfim, com atitudes, com coisas que elas estão fazendo e não sabem por que estão fazendo. Então, é muito importante a gente alinhar isso. O que é realmente importante para a gente? Se a gente só tivesse 6 meses de vida, a gente continuaria fazendo o que a gente está fazendo, desse jeito que a gente está fazendo? Se isso não está alinhado, pensa aí o que pode ser feito para que fique alinhado, ao máximo alinhado, né? O máximo que for possível de alinhar. Ok? Então, vamos para o próximo. O próximo a gente colocou aí sobre os 3 milhões de dólares, né? E aí, pensa, né? Assim, a gente tem aí 3 milhões é muito dinheiro, é muito longe, talvez, da nossa realidade hoje. Mas dentro da nossa realidade, o que é possível fazer? Eu vi muita gente colocando que viajaria o mundo e tudo mais. Confesso que eu também viajaria o mundo. Mas se não dá para viajar o mundo de uma vez só, será que não dá para fazer pequenas viagens e isso conecte a gente com essa vontade, com esse objetivo? Então, pensem aí, né, quais são essas atitudes que vocês fariam. Porque o que a gente coloca aí, né, se a gente ganhasse 3 milhões e tal, muitas pessoas colocam que torrariam o dinheiro, que gastariam com compras e tudo mais. E a gente tem que tomar cuidado que isso pode estar muito relacionado às nossas crenças limitantes com relação a dinheiro. Né? Então, a gente acredita muito que eu só vou conseguir viajar para outro país quando eu tiver dinheiro, mas, putz, não tenho dinheiro, sabe? E aí você nunca consegue realizar um sonho porque você acha que ele é muito distante, muito longe da tua realidade. Então, tomem cuidado com isso também. Né? De repente, vocês estão limitando os sonhos de vocês, as metas de vocês. Ok? Vamos para o próximo? O próximo, eu fiz a pergunta para vocês, o que você sempre quis fazer, mas sempre teve medo de tentar. E aí, vamos pensar nisso, né? O que será que você anda colocando de barreiras e limitando você de ir adiante, de seguir adiante? Como a Van falou, eu queria fazer a live, mas eu nunca fiz, né? Sei lá, nunca fiz. Mas eu tô com vergonha. Né? Então, mas pensa, será que esse... Marcélia, há quanto tempo? Imagina só, você parar para pensar, né? Assim, caramba, eu tenho vergonha de fazer tal coisa. Mas imagina o quanto você poderia ajudar outras pessoas se você, de fato, fizesse. Né? Imagina quanta capacidade você está deixando de lado ou escondendo porque você tem medo, né, Lili? Ou por N outros motivos. Então, é legal a gente pensar nisso, né? O que eu sempre tive medo de tentar, mas eu sempre quis fazer. E a gente joga lá, né? E se eu só tivesse 6 meses de vida, será que eu faria isso? Né? Será? Será que eu daria um jeito? Não é mesmo? E aí a gente vai para a próxima, que a gente estava falando sobre a atividade que dá a sensação de importância, de poder, de propósito. Isso está muito ligado com a nossa missão de vida. Né? Muito ligado com a missão de vida. Então, que atividade é que você faz no seu dia a dia que te traz sensação de poder e de
plenitude, essa sensação de que você você é importante, que o que você faz é importante para os outros. Existem uma série de coisas. Eu já escutei muitas pessoas falando que era o trabalho delas, que o trabalho delas para elas tinha essa sensação. Algumas pessoas falaram que era quando elas estavam com o filho. Então, pensem aí que isso revela muito da missão de vida de vocês. E isso é muito legal mesmo. Então, observem a resposta de vocês, tá? E aí, a última pergunta que eu fiz foi sobre a pílula mágica, né? Imaginativa. Fernanda indo lá longe. E aí, essa pergunta, ela está muito relacionada aos nossos desejos mais profundos. Né? Então, o que será que a gente está querendo muito e a gente está esperando que a pílula mágica exista para que a gente tenha coragem de fazer? Né? Então, tem muita coisa que está ao nosso alcance. É que muitas vezes a gente acaba pensando que são coisas muito gigantescas. Assim, eu tenho amigas que quando a gente fala, faz uma live, fala sobre o seu trabalho, você pode ajudar um monte de gente. E elas falam, não, eu tenho vergonha. Mas a gente fica pensando, gente, imagina o quanto de pessoas que você pode ajudar, né? Com esse teu trabalho, com a sua ação, enfim, com esse seu cuidado. Às vezes nem é o trabalho, como a Carol disse, né? Servir ao próximo sem nada em troca. Fazer um trabalho social, enfim. Quantas coisas a gente podia fazer? E tá se limitando hoje por medo. E aí, né, medo, insegurança, medo do que os outros vão falar, julgamento, auto-julgamento. Então, tudo isso faz parte do ser humano. Não é porque hoje eu estudo desenvolvimento pessoal que eu sei mais, que eu não erro também. Pelo contrário, eu também erro, só que quando eu percebo que eu tô errando, a porrada é maior, né? O auto-chicoting é maior. Então, quem fez no post-it, qual é a ideia? Né? Casar essas informações. Poxa, as coisas mais importantes da minha vida, elas têm a ver com as minhas metas? As minhas metas, elas estão indo contra essas coisas importantes? Se não estiver, perfeito, você está alinhada. Esse é o caminho. Né? Então, essa questão dos 3 milhões, será que eu preciso dos 3 milhões de dólares para fazer o que eu quero fazer na minha vida inteira? Né? De repente, você fazendo pequenas coisas, elas vão te conectar também com esse sonho. Então, assim, eu acho que o maior recado que eu tenho aqui para vocês hoje é isso. Depois que você pegar todas essas respostas no post-it, alinha isso. E aí essa reflexão é só sua. Né? Então, alinha isso, observa as suas respostas e agrupa elas, verifica se elas estão se conectando, se elas estão alinhadas. Se o que você vem fazendo hoje está alinhado com o que você quer no futuro. Porque eu sempre falo, as atitudes de hoje, elas vão trazer resultados para a gente no futuro. E essas atitudes, elas estão conectadas com os resultados que você quer? Se não estiver, o que você pode começar a fazer para que isso aconteça de fato? Ok? Então, o meu recado é esse. Alinhamento de vida é justamente isso, é a gente pegar todas essas respostas e alinhar. Colocar elas o mais próximo do que vocês querem viver. Que aí é um exercício individual de vocês e fica a mensagem para vocês hoje, né? Alinhem as respostas. Quem entrou agora, eu vi que acabou entrando algumas pessoas agora. Essa live ela vai ficar gravada. E aí, quem quiser assistir, depois me mandar o feedback de como foi que vocês fizeram esse alinhamento, quais insights que vocês tiveram, eu vou ficar muito feliz de receber o feedback de vocês. A gente não faz o trabalho esperando respostas, mas a gente espera que gerem resultados em vocês. Tá bom? Semana que vem a gente tem live de novo, na segunda-feira. Essa semana e na última, excepcionalmente, eu fiz na quarta, mas na semana que vem a gente vai fazer na segunda-feira. E aí o tema é surpresa. Eu aviso para vocês na segunda mesmo, tá bom? Um beijo. Quem quiser depois me mandar mensagem e contar aí um pouco mais sobre os resultados do alinhamento de vida de vocês, eu vou ficar muito feliz de receber o feedback. Tchau, tchau, pessoal do Insta. Obrigada, pessoal do Face, pessoal que esteve aqui o tempo todo. Carol ficou até o final. Um beijo, pessoal. Obrigada, viu? Obrigadão.